Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Gisele. Deus tem me dado a honra de administrar esse canal, de cuidar dele, a responsabilidade também. E eu tenho que me apresentar sempre, porque sempre tem novos irmãos que estão entrando. E eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que me foi encaminhado pela irmã Josiana, a quem eu agradeço muito por ter compartilhado conosco esse sonho, e logo após eu volto para compartilhar com vocês algo que eu acho importante e viável aqui dentro dessa experiência que vai ser apresentada. Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus guarde e proteja cada um de vocês, amém? Quero contar um sonho bem curtinho, e o sonho foi assim: eu sonhei que ali na área comum do, do meu condomínio ali, naquelas áreas comuns onde as pessoas vão passear, cada um leva o seu cachorro, diz que eu estava ali com mais mulheres lavando roupa. Cada um tinha o seu tanque naquele lugar. É um lugar assim onde tinha grama. Cada um tinha o seu tanque. E o tanque era aquele que tem uma parte redonda que você coloca a roupa de molho e a outra parte onde você esfrega a roupa. E era aquele tanque de duas partes. E tinha mais mulheres ali, cada um com o seu tanque do mesmo jeito. E ali eu abri a torneira e a água já estava até transbordando, assim, aquela roupa de molho estava até transbordando. E eu colocava a roupa e eu ficava admirada. Eu falava, nossa, essas toalhas de mesa eu usei, mas tá tão branquinha, tão clarinha, não sujou. E as roupas de mesa tava tudo branquinha, clarinha, sabe? Já tava tudo limpinha, assim. Só que a minha roupa, assim, algumas peças de vestir ainda não tava limpa. Como uma blusa que eu vi que ela era branca, mas ela tava meio amarelada. Sabe aquele amarelo do tempo? E eu colocava de molho ali também para poder lavar. Nisso, uma daquelas mulheres que estavam comigo, que tinha vários tanques ali, elas estavam lavando também suas roupas, uma falava assim: sabe aquela cena? No fundo daquela cena, eu ouvi passarinhos chorando. Eles estavam chorando. Quando ela falava isso, estremecia o meu interior. Só que eu não sabia de que cena ela estava falando. Eu não sabia se era cena de um filme, se era cena de um vídeo, se era alguma cena de alguma parte no noticiário. Eu não sei do que ela estava falando. Mas nisso me dava uma tristeza grande dentro do meu coração. Nisso eu já me via numa outra cena, num mesmo lugar assim, num outro condomínio que tinha mais mulheres. A impressão que eu tinha é que essas mulheres, a maioria não eram cristãs, algumas tinham ouvido falar da palavra. E uma delas falava assim, ó, essa pessoa que falava, ela não era cristã, mas ela já tinha ouvido falar de Cristo. E ela falava assim, sabe aquela cena? Então, naquela cena eu ouvi, era a mesma cena que ela se referia, igual a outra mulher tinha me falado. E ela falava, naquela cena eu ouvi ao fundo passarinhos chorando. E eu falava assim, passarinhos chorando. E eu ficava muito triste. Nisso eu começava a chorar. Eu chorava. Que passarinho assim tão inocente. Eu pensava, Senhor, se os passarinhos estão chorando pela terra, o que, que vai acontecer? Diz que eles estavam chorando, sabe, pela terra. E ela me contava essa cena. Também não entendi direito, assim. E ela falava, naquela cena eu vi os passarinhos chorando. Tinha mais mulheres nesse condomínio, nesse lugar. Umas estavam na janela, era só mulheres, outras estavam embaixo, uma estava com seu filho. E nisso eu começava a chorar tanto que eu não conseguia falar, a voz não saía, só chorava e elas não entendiam nada. Umas pensavam assim, nossa, ela tá chorando só porque ouviu falar que os passarinhos estavam chorando. E algumas não entendiam. Umas pensavam que eu era louca, outras queriam ouvir, outras só achavam estranho. Nisso desceu de um desses prédios uma pessoa que estava na janela. Quando eu vi, era uma amiga, que ela também é cristã. Ela pegou no meu braço, quando ela viu que eu estava chorando, ela pegou no meu braço e nós começamos a descer a rua. Nisso que nós fomos descer a rua, eu vi que já estava de noite. E aí, ali, eu comecei a pular e eu falei assim com ela pegou, abraçou um braço meu e a filha dela estava lá, que já é uma menina, acho que tem uns 11 anos.
E eu e ela e a filha dela começamos a descer aquela rua, pulando assim, eu comecei a pular e saltitar, e eu falei, aí a minha voz saiu. Eu falava assim, Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, Jesus, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal que está para vir sobre a terra. E quando eu olhava para as estrelas, aquele céu estrelado, estrela cintilante na cor roxinha, parecia um roxinho assim, toda cintilante, não era azul as estrelas estavam cintilantes, meio puxado para o rosa, para o roxo. E eu achava a coisa mais linda, e nisso as estrelas começavam a se mover, parecia que elas estavam começando a cair assim, ó. E eu acordei clamando, Jesus, nos cobre com teu sangue. Então, irmãos, eu tenho para mim que a experiência que foi vivida aí dos passarinhos tristes pode ter a ver com o que foi revelado a Erim nessa última experiência 471. É exatamente o último vídeo. Não estou dizendo que o Senhor me revelou que é. Eu estou dizendo que pode ter a ver. É um chute. Estamos diante de tempos difíceis, irmãos. E há alguns vídeos atrás eu sugeri aos irmãos que pudessem separar óleo e orar, né? Apresentar diante do Senhor. Você é sacerdócio real, é geração eleita, então você pode apresentar isso diante do Senhor, orar, pedir ao Senhor que o poder e a virtude dele esteja sobre esse óleo e ungir a casa, ungir paredes, ungir janelas, ungir porta. Hoje eu estava passeando lá embaixo com o meu cachorro e eu pensei assim, eu vou ungir também o portão lá embaixo, que eu moro num prédio no 3º andar, então as duas portas da frente e dos fundos eu vou ungir também o portão lá principal por onde todo mundo entra, porque estamos diante de tempos difíceis e diante de ataques do inimigo e mais do que nunca vamos precisar utilizar a autoridade que temos em Cristo Jesus. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhum poder do mal vos causará dano algum. Precisamos colocar isso em prática. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu ouvi há alguns anos atrás. Uma experiência tão marcante que eu nunca esqueci e vou compartilhar aqui com os irmãos. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava na minha antiga igreja, naquela época eu tocava violão lá, no Ministério de Louvor, e uma irmã chamada Irmã Lu foi chamada para ministrar. Ela era de uma outra igreja e foi naquela quinta-feira lá. Ela levou uma palavra e também compartilhou um testemunho de algo que aconteceu com ela há muitos anos atrás. E aquilo ficou guardado no meu coração. Ela precisou ir até o Monumento aos Pracinhas, que fica lá pelo lado do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E lá, apesar de ser um lugar de turismo, é um lugar meio ermo. Lá tem muitos moradores de rua, pelo menos tinha, hoje eu não sei como é que é. E muitos andarilhos. Ela precisou ir lá para resolver um negócio de uma documentação. E ela foi. Quando ela estava chegando, um homem se aproximou e assaltou. Levou o relógio, levou não sei mais o que. Ela saiu dali viva, né? Apesar de traumatizada. Anos passaram. Ela precisou voltar no mesmo lugar para resolver uma outra questão. E ela lembrou daquilo que ela passou. E ela fez uma oração, quebrando toda a ação do inimigo, impedindo que ela fosse atingida. E foi. Quando ela estava chegando lá, um homem veio na direção dela. E quando chegou perto, falou assim para ela: eu ia fazer a mesma coisa, só que dessa vez você orou quebrando a ação do mal. E o homem foi embora. Então, eu estou falando isso para que os irmãos que já têm possam ter ainda mais, e aqueles que não têm, que talvez sejam novos convertidos, saibam da autoridade que temos em Cristo Jesus. Então precisamos declarar, impedir, impossibilitar a ação do mal sobre as nossas vidas. Precisamos utilizar isso e precisamos abrir a boca e falar e declarar isso. Então, irmãos, unja as suas casas, as suas janelas, animais,
enfim, tudo que você puder ungir. Declare o poder de Deus sobre a sua vida, porque estamos diante de tempos difíceis, mas a igreja tem autoridade em Cristo Jesus.